Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que nessa reta final para as eleições, essa sexta-feira foi dedicada para as campanhas para fazerem avaliações do debate da TV Globo. Os candidatos também aproveitaram para fazer uma campanha mais contida nas ruas e o TSE reforçou a lisura do processo eleitoral. Ainda falando de eleições, pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje, mostra que eleitores disseram que já mudaram de comportamento por causa de divergência política nos últimos meses e que também se sentiram menos à vontade para declarar voto para outras pessoas. E no cenário internacional, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, arrisca e faz a anexação ilegal de 15% do território da Ucrânia. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nessa sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. CBN Eleições 2022. Reta final oficial para as eleições que acontecem no domingo e adivinha qual tema que dominou essa sexta-feira? É claro que foi o debate que aconteceu ontem na TV Globo com os candidatos à presidência. E se por acaso você perdeu todos os lances, trate agora mesmo de ouvir a primeira edição do Panorama CBN de hoje, porque a Bianca Santos fez um ótimo resumão desse debate que foi até a madrugada. Então vai lá valorizar o trabalho do nosso time aqui do Panorama CBN, hein? Mas resumindo para você, dando aquela colher de chá, foi um debate raiz, com muitos ataques e bate-boca. E também teve menos propostas e mais memes nas redes sociais, né? Do lado da campanha de Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição pelo PL, a avaliação dos membros da campanha é que ele chegou nervoso, parecia inseguro e depois partiu para o ataque. E até nas palavras de um integrante da campanha, segundo informações da nossa repórter em Brasília, Gabriela Echenique, o presidente começou muito como 2018. E, aos poucos, ele foi entrando em 2022 durante esse debate. Até por isso que aliados dizem que ele se deu bem ao longo de todo o programa. E, apesar de atacar o principal adversário fora dos estúdios, lá dentro no debate, Bolsonaro evitou o embate direto com o ex-presidente Lula. Não houve sequer um momento em que um perguntava para o outro. Os ataques eram dados durante os direitos de resposta. Para você ter uma noção, no total foram concedidos 10. Bom, agora as campanhas vão usar e abusar dessas imagens e cortes do debate nas redes sociais. E é claro que, ao longo da programação da CBN, ouvimos analistas sobre esse grande evento, né? O cientista político e consultor de relações governamentais da BMJ Consultores Associados, o Lucas Fernandes, diz que os principais candidatos não conseguiram falar com os indecisos e que agora eles precisam furar a bolha nas redes sociais. Os militantes, seja do Bolsonaro, do Lula, vão usar ali recortes e tentar fortalecer o seu candidato. A dificuldade é que isso fure a bolha, né? Os memes hoje estão furando a bolha, mas talvez a comunicação mais institucional, os perfis que já são mais atrelados a Lula ou Bolsonaro consigam falar só com convertidos, né? Então a dificuldade é romper a bolha nas redes sociais a partir de agora. Do lado de Lula, a avaliação é que ele foi bem, mais firme que nos outros debates, quando ele foi bastante criticado. E segundo a nossa repórter Gabriela Echenique, a campanha admitiu que o petista derrapou quando ele saiu do sério ao ser questionado pelo padre Kelman, o candidato do PTB, que na verdade mais parecia que estava pedindo voto para o presidente Jair Bolsonaro. Para os lulistas, esse bate-boca não impactou negativamente o candidato, mas os bolsonaristas comemoraram. E apesar aí das divergências, as campanhas são unânimes em um ponto.
O efeito prático do debate foi pequeno, segundo a avaliação das campanhas. Inclusive, é o que defende também o cientista político e professor da PUC-Rio, Ricardo Ismael. Acho que existem muitos elementos dentro do debate e as reações das pessoas com relação a ele, eu acho que pode haver sim algum tipo de movimentação. Diante de um quadro já muito consolidado, não é muito grande, mas para a discussão sobre se vai ter ou não um segundo turno, eu acho que aí é relevante. Para os nossos colunistas da Rádio CBN, de forma geral, o candidato do PTB, Padre Kelman, que na verdade se auto-intitula padre, chegou a figurar como protagonista, porque ele fez dobradinhas com o presidente Jair Bolsonaro, quebrou as regras e tentou desestabilizar adversários. Ciro Gomes, que figura em terceiro nas pesquisas, ficou muito apagado e não ganhou o protagonismo como esperavam os aliados. E, por outro lado, Simone Tebet, do MDB, mais uma vez foi vista como a melhor do debate. Ela deu declarações importantes, foi bastante segura, apresentou propostas e criticou de forma feroz a atual gestão de Bolsonaro. E nessa antivéspera do primeiro turno das eleições 2022, os candidatos à presidência foram às ruas. Lula, do PT, fez uma mega agenda hoje. Ele visitou 3 capitais como Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro. E lá no Rio, o candidato do PT disse que espera vencer a eleição ainda no primeiro turno, mas em caso de vitória, ele teme como vai ser a relação com o atual presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda elogiou a forma como aconteceu a transição em 2002, quando ele herdou a faixa de Fernando Henrique Cardoso do PSDB. E Lula disse hoje que acredita que Bolsonaro pode tentar criar dificuldades. Nada foi negado para o governo vitorioso. Eu não acho que a gente terá a mesma facilidade com o Bolsonaro. Não acho que ele terá a mesma disposição. O pessoal do PSDB fazia política. Quando ganhava, eles faziam festa. Quando perdiam, ele permitiu que quem ganhasse fazia festa. Não é esse o comportamento do Bolsonaro. Lula também disse que o mundo inteiro está de olho no país, porque, segundo ele, há um receio dos outros países sobre como vai transcorrer o processo eleitoral no domingo. E preocupada com o que pode acontecer no Brasil. Muita gente preocupada, você não tem noção a quantidade de telefonemas que a gente recebe, a quantidade de pessoas que estão se inscrevendo para vir para cá acompanhar o processo eleitoral. Sabe, o Brasil hoje ele está gerando uma expectativa muito grande para toda a América do Sul, para toda a América Latina. Já o presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL participou de uma motociata e cumprimentou apoiadores em uma agenda de campanha em Poços de Caldas, no sul de Minas. Bolsonaro apenas acenou e cumprimentou os apoiadores porque, por causa da lei eleitoral, que proíbe comícios a partir de hoje, ele não pode discursar. Para você entender melhor, essa regra vale para todos os candidatos e até o sábado, véspera da eleição, as campanhas são permitidas apenas a fazer carreatas ou passeatas. E hoje, o senador Flávio Bolsonaro acompanhou a agenda do pai no sul de Minas Gerais. Em entrevista à CBN, ele disse que a avaliação interna da campanha sobre esse debate de ontem da TV Globo foi positiva e que Bolsonaro conseguiu o maior objetivo, que era atacar Lula. Não, foi muito positivo. O presidente Bolsonaro deu aula ali, né? Botou o ex-presidiário no seu devido lugar, conseguiu falar das suas propostas, né? Então a gente está muito feliz com o desempenho dele, né? E mais uma vez mostrando à população que com verdade é possível sim fazer política, sem inventar, sem mentir, sem querer fazer falsas promessas. Esse é o Bolsonaro que deu certo e vai dar certo de novo. Bom, essa é a 5ª vez que Bolsonaro vai a Minas Gerais desde o início oficial da campanha, porque Minas é o 2º maior eleitorado do país e é considerado um termômetro da eleição. O estado tem recebido a atenção especial do presidente. Por lá, Bolsonaro aparece atrás do ex-presidente Lula do PT nas pesquisas. E, historicamente, isso é um problema, porque nenhum presidente eleito perdeu no estado. Então, por isso, essa força-tarefa aí de
de Bolsonaro para tentar ganhar votos nessa reta final de campanha. Enquanto isso, Ciro Gomes passou o dia de hoje no Ceará e ele foi para a cidade de Sobral. Ciro retornou ao estado depois de dizer que se sente traído após ex-aliados e familiares lançarem candidatos concorrentes no estado. E por fim, Simone Tebet, enquanto eu gravo este podcast, está aqui em São Paulo participando de uma missa. E tem mais eleições. Diante das tensões sobre eventuais questionamentos do resultado da votação no domingo, o Tribunal Superior Eleitoral tem dedicado tempo com ações para combater o radicalismo pós-eleição. Hoje, por exemplo, o vice-presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, e a ministra Carmen Lúcia fizeram discursos em defesa da legitimidade do processo eleitoral e da preservação da democracia. Esse pronunciamento aconteceu hoje durante o ciclo de palestras com a presença de observadores internacionais. Eles vão acompanhar as eleições gerais de domingo. E nesse evento, Lewandowski diz que as urnas eletrônicas expressam a vontade popular. Ele destacou a rapidez na apuração dos votos e garantiu o sigilo e a inviolabilidade, além de frisar que as urnas são auditáveis. Nós haveremos neste domingo, em poucas horas, nós teremos apurado o resultado das eleições. E como sempre acontece, pacifica o país. Porque nunca se teve nenhuma dúvida quanto à autenticidade, quanto à segurança, certeza daquilo que é proclamado oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral. A máquina eletrônica, de forma inequívoca, revela a vontade do eleitor. Facilidade de auditar, antes, depois, durante o processo, as urnas são auditadas. No mesmo evento, a ministra Carmen Lúcia fez uma defesa da democracia. Ela disse que esse princípio não é só um regime político, mas um modo de vida dos brasileiros que aprenderam que a democracia não é apenas uma retórica. A ministra ainda disse que qualquer tentativa de desmoralizar construções democráticas na sociedade é muito grave. O ser humano aprendeu que isto não é retórica, nem discurso jurídico, nem proposta política. Isto é a vida de cada um de nós. Portanto, quando a gente fala que a democracia é necessária, também aqui não se trata de narrativa, para usar uma palavra da moda, nem discurso. Estamos falando de que escolha temos na vida para viver. E neste sentido, portanto, é que hoje falamos tanto em democracia e qualquer comprometimento ou tentativa de botar abaixo as construções democráticas na sociedade e no Estado são graves. Todas essas manifestações dos ministros aconteceram 2 dias depois do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, produzir um parecer questionando, sem provas, a lisura das urnas eletrônicas. E falando em TSE, hoje também teve uma decisão importante do vice-presidente do tribunal, ministro Ricardo Lewandowski. Ele negou o pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro para que o ministro Alexandre de Moraes fosse suspeito para julgar a ação que o impediu de fazer lives no Palácio da Alvorada. O argumento de Bolsonaro é o fato do ministro ter feito um gesto de degola durante um julgamento do caso da corte, e esse fato aconteceu na terça-feira. E bolsonaristas entenderam que esse gesto era uma suposta ameaça, mas segundo o jornal O Globo, o ministro, ao fazer esse gesto, estaria se comunicando em tom de brincadeira com o assessor cobrando a entrega de documentos. E aí, na decisão de hoje, o ministro Lewandowski escreveu que o objetivo da ação do candidato Bolsonaro foi apenas criar um fato político com reprovável propósito de tumultuar o processo eleitoral. O ministro considerou que a alegação não tem fundamentação jurídica e não comprova qualquer ato de que Alexandre de Moraes teria descumprido o dever de imparcialidade. Na decisão, Lewandowski ainda determinou o arquivamento do pedido de suspeição de Alexandre de Moraes.
E nessa reta final do período eleitoral, teve mais uma pesquisa Datafolha que foi divulgada hoje e foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. E essa pesquisa mostra que 53% dos eleitores com contas em redes sociais ou em aplicativos de mensagens disseram que já mudaram de comportamento por causa de divergência política nos últimos meses. Para os eleitores do ex-presidente Lula do PT, o índice é mais alto, 57%. Já para os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, do PL, é mais baixo, 46%. No WhatsApp, por exemplo, 44% deixaram de falar sobre política. Em julho, esse índice era de 43%. Além disso, 15% já saíram de algum grupo para evitar discussões políticas com amigos ou familiares. Em julho, esse percentual era de 19%. Já 42% responderam que já deixaram de publicar ou compartilhar algum conteúdo sobre política. No mês de julho, esse índice era de 41%. Em outro recorte dessa pesquisa, 35% dos eleitores responderam que se sentiram menos à vontade para declarar voto para outras pessoas nos últimos meses. E há maior constrangimento entre mulheres, que representam 38%. Já 32% dos homens responderam que se sentem constrangidos. Os eleitores do ex-presidente Lula do PT, que se sentem menos à vontade, representam 40%. Apoiadores de Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, somam 41%. E o índice é menor entre os eleitores de Jair Bolsonaro, do PL, com 27%. Nas duas pesquisas que eu contei para você, o Datafolha ouviu 6.800 pessoas entre terça-feira e ontem em 332 municípios brasileiros. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Esse levantamento, como eu contei para você, foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e está cadastrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09479/2022. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 2,39% aos 110.238 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,02% aos R$ 5,395. Já o euro terminou negociado com uma alta de 0,03% aos R$ 5,287. Ainda falando de economia, hoje o IBGE divulgou um levantamento e mostra que o Brasil começou o segundo semestre desse ano com índices de desemprego mais baixos em 7 anos, consolidando aí uma tendência de recuperação do mercado de trabalho. Só que, em contrapartida, bateu um recorde histórico o número de trabalhadores sem carteira assinada no nosso país. Segundo o levantamento do IBGE, que foi realizado por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, a taxa de desemprego em agosto caiu para 8,9%, que é a menor desde julho de 2015, quando ficou em 8,7%. No cenário internacional, o presidente russo Vladimir Putin assinou hoje a anexação ilegal de 15% do território ucraniano durante uma cerimônia no Kremlin com políticos locais. No início da cerimônia, ele discursou a políticos e líderes religiosos e alegou que as pessoas fizeram suas escolhas em referência aí à vitória que foi proclamada por Moscou nos referendos de anexação realizados nas regiões de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. A Ucrânia e os países do Ocidente denunciaram esse movimento após o que eles chamaram de referendos falsos que foram realizados sob a mira de uma arma. Os países do Ocidente e a Ucrânia também fizeram esse mesmo movimento com a incorporação também ilegal da Crimeia em 2014 por Moscou. E após a Rússia confirmar a anexação ilegal desses territórios, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que pediu formalmente
a adesão do país à OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E o ingresso do país ao grupo pode acentuar ainda mais o conflito no leste europeu. Inclusive, hoje, um ataque com mísseis atingiu um comboio de civis que tentavam sair de Zaporizhia, que é uma das 4 regiões que Vladimir Putin anexou à Rússia. Esse bombardeio deixou 25 mortos. Mudando agora de país, eu vou para os Estados Unidos, porque o governo da Flórida informou que 21 pessoas morreram em decorrência da passagem do furacão Ian pelo estado e outras centenas ainda estão desaparecidas. E após enfraquecer e se transformar em uma tempestade tropical, o Ian voltou a ganhar força e retornou à categoria de furacão, enquanto ele segue para Carolina do Sul. Isso segundo informações do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Na Flórida, a situação por lá é de cidades devastadas, milhões de pessoas sem energia elétrica e temores do que o custo humano possa ser elevado. E sextou em ritmo de eleição em Sucupira, hein? Povo da minha terra! Cidadãos e cidadãos de Sucupira, não posso deixar de aproveitar a ocasião para lembrar vocês que domingo é dia de eleição, dia de vocês selar o seu destino nas urnas da democracia. E o Coronel Dorico! Pra frente, Sucupira! Eu não me canso de repetir que somos uma das 4 maiores democracias do mundo, mas a única democracia que proclama o resultado das eleições gerais no mesmo dia, com agilidade, com segurança, com competência, com transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Zeca Diabo programou uma passeata, vem tudo pela Avenida Odorico Paraguaçu, todos a cavalo e armados como nos tempos de cangaço. Armado, é? É como o senhor ouviu, é. Até os dentes. Mas isso é muito perigoso, não é? Proibimos o transporte e a posse de armas no dia da eleição, no dia anterior e no dia posterior, ou seja, sábado, domingo e segunda, de colecionadores, caçadores e atiradores. Os CACs, os famosos CACs. A arma do cidadão, a arma do eleitor, a arma é o voto. É com essa arma que ele pode melhorar a sua vida, é com essa arma que ele pode melhorar os destinos do país. Resolvemos fazer uma pesquisa para saber se o povo de Sucupira sabe votar. São 156.454.011 brasileiros e brasileiras que irão escolher o presidente da República, os governadores de estado, os senadores da República, deputados federais e deputados estaduais. O senhor, por favor, que é voto vinculado, o senhor sabe? Oxe, quem é que não sabe? Voto vinculado é aquele que a gente pega e faz um vínculo num dos lados. Por isso é que se chama voto vinculado. Tem vinculado da esquerda, vinculado da direita, conforme o lado. Como vimos, o pessoal de Sucupira sabe votar. A grande festa da democracia, eu tenho absoluta certeza, será realizada nesse próximo domingo, dia 2 de outubro. Eu quero que vocês respondam com voto, com voto, com voto. As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é do Gênio Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. E eu vou embora hoje com a banda Genesis, porque o cantor e baterista Phil Collins e os ex-colegas da banda aceitaram um acordo da venda de catálogo, ou seja, de direitos musicais, de $300 milhões, que foi feito pela Concord Music Group, que é uma das maiores gravadoras independentes. Essa transação também inclui todos os valores arrecadados com a reprodução de streaming, mas o catálogo musical do ex-vocalista Peter Gabriel
Gabriel ficou de fora dessa negociação. Essas informações que eu contei para você são do Wall Street Journal. E é com a música Invisible Touch, do Genesis, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos, beleza? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e o mais importante, bom voto, boa eleição aí no domingo. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.